A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, estou feliz pela oportunidade de estar ministrando sobre a sua vida a poderosa palavra de Deus, que é poder transformador e santificador na vida de quem recebe. Seja bem-vindo aí, fique à vontade para deixar os seus comentários e também compartilhar essa reflexão bíblica para abençoar outras vidas, seus familiares e também os seus amigos. O objetivo dessa série de estudos sobre o cristão e o Espírito Santo é condicionar você a conhecê-lo melhor e assim ter condições aí de experimentar o nível mais profundo de comunhão com Deus. Vou estar lendo para você aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15 a 21, que diz: Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A natureza do Espírito Santo, ela se evidencia aí através da sua personalidade, sua participação ativa na obra criacional, suas manifestações, suas obras, seus símbolos e também os seus nomes. Como Deus, ele é onipotente, onipresente e também onisciente. Seus atributos pessoais são intelecto, vontade e sentimento. Como um ser pessoal, o Espírito Santo ele tem capacidade de pensar, de conhecer, de agir, de fazer escolhas, de tomar decisões, de sentir, de apreciar, tem coragem, tem desejo, tem disposição afetiva, sensibilidade e interesse pelo bem-estar do povo de Deus na terra. No contexto bíblico, o Espírito Santo ele é chamado 16 vezes de Espírito de Deus. 2 vezes ele é chamado de o Espírito de Cristo. 2 vezes é chamado de Consolador. Por 2 vezes o Espírito Santo na Bíblia ele é chamado de Espírito de verdade. 2 vezes de Espírito da graça e 2 vezes de Espírito de vida. As Escrituras Sagradas apresentam o Espírito Santo de diversas formas ao longo das Escrituras. A primeira que eu vou estar comentando com você, o Espírito Santo ele é apresentado na forma de fogo. E como fogo, o Espírito Santo ele purifica a vida de toda a pessoa que se torna sua habitação. Ele retira da vida do cristão tudo o que representa pecado, conforme o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 12 a 15, ele compara o pecado, ele representa o pecado ali naquele texto como palha, como feno, e também compara como madeira, que não resiste ao fogo. Então, todo tipo de impureza, todo tipo de pecaminosidade no ser humano, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar, ele queima, ele elimina esses fatores contrários à vontade de Deus na vida da pessoa. Como fogo, o Espírito Santo também ele ilumina e promove aquecimento contra o frio espiritual. Outra forma que o Espírito Santo é apresentado é como vento. Neste caso, ele está representando a obra regeneradora e vivificadora na vida da pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim como o vento, cuja presença invisível ela é sentida, assim é o Espírito Santo de Deus, mesmo que a pessoa não consegue vê-lo, mas pode senti-lo. Percebe-se aí a sua real operação na vida do cristão através da promoção da regeneração e da vivificação da pessoa, mesmo ele sendo invisível, ele realiza essa obra na vida da pessoa. Os atos do Espírito Santo na vida da pessoa independem da vontade humana, pois ele sendo Deus, ele é soberano. Mesmo onde as pessoas não buscam, ele vai para atender às orações intercessórias, ele toca e ele possibilita a vida. A pessoa ela pode até tentar se proteger do vento, se proteger do ar em movimento, pode até admitir que ele inexiste por ser aí invisível, mas não pode sobreviver sem ele. Se a pessoa ela utilizar o ar em seu benefício, além dela continuar viva, ela poderá navegar o oceano da vida.
terá gerado aí em si energia suficiente para uma série de ações e propósitos, além da pessoa poder voar pelos céus, chegando a subir e tocar o coração de Deus. Outra forma que o Espírito Santo é apresentado é como água, indispensável à vida espiritual. O corpo humano ele é composto por 1/3 de líquido e ele necessita de água para se manter hidratado e também em equilíbrio o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Sob pena do corpo ele sofrer desidratação, até mesmo se paralisar parcialmente ou totalmente. O Espírito Santo de Deus, junto com o Pai e o Filho, é a fonte de água viva que representa aí a palavra de Deus. A palavra de Deus que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados, além também de manter vivo aqueles que experimentam a vida oferecida por Ele. Um bom exemplo da importância da água aí no surgimento e manutenção da vida é a vegetação. Ela pode vir a se secar, mas as primeiras águas, ela traz à tona o colorido da vida vegetal. O Espírito Santo ele também é apresentado nas Escrituras como selo. Selo ele fala de garantia de posse. Qualquer objeto selado é identificado como sendo exclusivamente de alguém. O selo ele garante que o objeto ele não será confundido, não será extraviado ou trocado, pois trata-se de uma marca especial e também intransferível. A pessoa ela recebe o selo do Espírito Santo no momento em que ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E através de Jesus a pessoa começa a fazer parte dessa nova família, a família de Deus. O azeite é outra forma que o Espírito Santo ele é apresentado nas Escrituras. No Antigo Testamento, para você ter uma noção, ser ungido com azeite simbolizava a pessoa estar revestida de autoridade de Deus para aí exercer determinada função, seja na área espiritual, seja na área secular, como ocorria com os reis e com os sacerdotes que eram também ungidos com azeite. Além disso, o azeite ele sara feridas, ele conserva o que estiver sendo armazenado dentro dele e ele serve também de alimento. Seguindo aí o exemplo dos apóstolos, a igreja em pleno século XXI ainda se utiliza do azeite como símbolo de consagração e também do mover do Espírito Santo de Deus na igreja. Por último, o Espírito Santo ele é apresentado nas Escrituras como pomba, simbolizando aí a pureza, a inocência, a doçura, a amabilidade e também a paz promovida por Deus na vida do ser humano. Mesmo não possuindo uma forma, o Espírito Santo ele é apresentado na forma de uma pomba para ser melhor conhecido, compreendido e também experimentado. Foi através deste símbolo que o Espírito Santo ele foi apresentado em Gênesis capítulo 8, versículos 8, 10 e 12, quando Noé ele se utilizou de uma pomba como um mensageiro para descobrir se já havia porção seca na terra depois do dilúvio. Também foi em forma de pomba que o Espírito Santo ele desceu sobre Jesus após ele sair de dentro das águas do Rio Jordão, conforme relatado pelo Dr. Lucas, em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Ao conhecer o Espírito Santo, você terá condições de se relacionar com ele e experimentar o mais profundo nível de comunhão com Deus. A ação do Espírito Santo e o seu convívio também no meio da igreja é que a capacita a sobreviver em meio a essa intensa guerra espiritual e ainda desfrutar de uma alegria radiante. A obra do Espírito Santo ela alcança 3 classes diferentes de pessoas. A primeira classe alcançada pela obra do Espírito Santo é as pessoas ainda não convertidas. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz que quando ele vier, uma referência à vinda do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa ação é no sentido de sensibilizar o coração do pecador em querer e também ter iniciativa de buscar auxílio divino. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem esse poder de convencimento do Espírito Santo, ser humano nenhum
tem desejo de buscar a Deus e nem iniciativa de buscar auxílio divino. Esse trabalho ele pode ocorrer de diferentes maneiras, conhecendo aí todas as coisas, tendo todo o poder, estando presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada escapa de sua ação, que sempre será surpreendente. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, Jesus diz que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer, e Jesus o ressuscitará no último dia. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, a parte B, ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, para que uma pessoa não convertida, ela reconheça que Jesus é o Filho de Deus, ela precisa da ação do Espírito Santo na vida dela. Concluída aí essa etapa de convencimento, de conduzir o pecador ao arrependimento, a confissão diante de Deus, é o Espírito Santo quem realiza na pessoa a obra da regeneração, da natureza pecaminosa e possibilita essa pessoa nascer de novo. Agora no mundo espiritual, é o Espírito Santo quem conduz a pessoa a viver em novidade de vida. A segunda classe de pessoa que a obra do Espírito Santo alcança é o cristão, o ser humano pecador, mas agora convertido. Aqui a atuação ela é ampla e a sua intensidade vai depender exclusivamente da liberdade que o Espírito Santo tiver aí para as suas ações na vida do cristão. É ele quem consola o cristão, conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O consolo promovido aí pelo Espírito Santo de Deus vai além da capacidade de superação da ausência física de Jesus junto aos discípulos e à igreja ao longo dos anos. Alcança também a necessidade de consolo frente aos traumas, frente às provações físicas, materiais, sentimentais e espirituais, a que os servos do Senhor também estão sujeitos enquanto estiver peregrinando na terra. É o Espírito Santo quem guia o cristão, como está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem ama a verdade, ama ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agindo na vida do cristão, é o Espírito Santo quem ensina o cristão, como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz Jesus, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em todas as áreas, se você observar, existem especialistas para ensinar as pessoas a fazer de tudo. E o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em todas as áreas. Não há uma limitação para a sua atuação. Se você tiver dificuldade em que área for, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te ensinar. É o Espírito Santo de Deus que concede poder ao cristão para ele também testemunhar de Jesus na terra, como está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus afirmou aos discípulos, momentos antes dele ser assunto aos céus, ele diz: olha, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em qualquer área de atuação, as pessoas precisam de autoridade, precisam de autonomia aí para atuar e para evangelizar. Só o Espírito Santo de Deus pode dar a autoridade, só o Espírito Santo de Deus pode dar a autonomia para a pessoa estar atuando, para a pessoa estar testemunhando. No mundo espiritual, só com a unção do Espírito Santo de Deus é que a pessoa pode aí atuar com a certeza de que o sobrenatural de Deus vai acontecer, gerando o que for preciso ser gerado. O Espírito Santo atuando na vida do cristão, ele intercede pelo cristão, como bem declarou Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. A vida humana ela é conduzida por intermediações na área da saúde, do emprego, das relações governamentais, das relações familiares, no comércio e em todas as demais áreas da vida. Sempre terá alguém intermediando, fazendo meio de campo para que as coisas possam acontecer. No mundo espiritual, essa função ela é exercida pelo Espírito Santo de Deus. No mundo físico, o Espírito Santo ele também atua realizando verdadeiros milagres, atuando na vida do cristão. É o Espírito Santo quem santifica a vida do cristão, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, você não consegue santificar a sua vida ou ser santificado para um dia você ver o Senhor, se encontrar com o Senhor e estar para sempre com Ele. A obra de santificação que o Espírito Santo realiza no cristão é a principal tarefa dele, e esse processo ele é dinâmico e ele é progressivo. Ele começa aí no momento que a pessoa se converte, que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vai se aperfeiçoando de maneira gradativa até a volta do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Paulo declara ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, é ele que a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o momento do arrebatamento da igreja. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida, vai aperfeiçoar a sua vida, vai te levar ao processo de santificação dinâmico para que você possa participar do arrebatamento da igreja e se livrar da grande tribulação que há de vir sobre a face da terra. A terceira classe de pessoa que a obra do Espírito Santo alcança aqui na terra é a igreja. A igreja como instituição divina que representa Jesus aqui na terra. E na igreja é o Espírito Santo de Deus quem separa os obreiros para realizar a obra de Deus, como está em Atos capítulo 13, versículo 1 a 4, que diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pode também acontecer na igreja de obreiros serem aí separados fora da direção do Espírito Santo de Deus, mas será uma tragédia anunciada de maneira antecipada para a igreja. Outra questão aqui é a necessidade do reconhecimento humano, da escolha do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam também corresponder ao chamado e para que as pessoas possam também se beneficiar da cobertura espiritual dada pelos obreiros que foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Agindo na igreja, o Espírito Santo, ele unge os pregadores, como está em Atos capítulo 2, versículos 37 e 41, que relata que enquanto Pedro estava pregando, ouvindo as pessoas o que Pedro falava, elas se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e também aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? De sorte que foram ali batizados naquele dia todos os que de bom grado receberam a palavra, e agregaram à igreja quase 3.000 almas. Tudo por quê? Porque houve a unção do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, que estava pregando. É o Espírito Santo atuando na vida da igreja que ajuda a igreja na adoração, como aconteceu em Atos capítulo 10, versículos 45 e 46, lá na casa de Cornélio, em que os fiéis que eram aí da circuncisão, todos quanto tinham ido lá para a casa de Cornélio juntamente com Pedro, eles se maravilhavam de que o dom do Espírito Santo
fosse derramado também sobre aquelas pessoas de nacionalidade diferente dos judeus, porque eles ouviram falar em outras línguas a magnificar a Deus. Mesmo os gentios, pessoas de uma nacionalidade diferente da nacionalidade judaica, também receberam a ação do Espírito Santo e eles puderam, ajudados pelo Espírito Santo, a adorar, magnificar a Deus. É o Espírito Santo atuando na vida da igreja, essa instituição que representa Jesus na terra. É o Espírito Santo quem capacita e que aperfeiçoa a igreja, como está no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados a roda aí pelos ventos de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade, que é a prática do amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A sobrevivência da igreja só é possível sob a orientação do Espírito Santo. A sobrevivência da igreja só é possível se o Espírito Santo de Deus estiver atuando no meio dela. É o Espírito Santo, o legítimos vicários Filhos Dei na terra e ninguém mais. A atuação do Espírito Santo, ela é marcante nas Escrituras, mas também ela é marcante na vida da igreja primitiva e na vida da igreja ao longo da história da humanidade, como nós percebemos a ação do Espírito Santo na vida da igreja na atualidade. O Espírito Santo veio ao mundo como agente de comunicação de Deus. Sua origem não se concentra nos relatos históricos das genealogias. Ele é membro inseparável da divindade. Ele é a origem de si mesmo, é a causa da sua própria substância. O tempo que marca a existência do Espírito Santo sempre é precedida da relação do antes de tudo e depois de tudo. Ele é Deus soberano, ele é eterno, ele é glorioso, ele é transcendente de forma que o universo não pode contê-lo, mas também ele é imanente, podendo viver dentro do seu coração, preencher o vazio da tua alma, te colocar de pé, te sustentar e por fim te levar para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Busque ao Espírito Santo de Deus com toda a dedicação, se aprofunde nas Escrituras para conhecê-lo e experimentar as suas ações sobrenaturais e poder experimentar o mais profundo nível de comunhão com Deus. Se permita ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus, se permita ser convencido pelo Espírito Santo e se permita ser conduzido pelo Espírito Santo, não somente para você aceitar Jesus, mas para você prosseguir na jornada cristã, para você encontrar com o Senhor e para você estar com o Senhor na eternidade. O meu desejo, a minha oração é que você abra o seu coração, receba a ação do Espírito Santo de Deus e seja abençoado por Ele. Ele só pode agir se você deixar. E se você está ouvindo esta palavra, é porque Ele te conduziu para te fazer entender a necessidade da tua alma e o poder que Ele tem para agir na sua vida, para abençoar a sua vida. Hoje você tem a oportunidade, em nome de Jesus, aceite essa oportunidade e viva a vida pelo Espírito Santo de Deus e no Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus.